Caros irmãos, queridas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês, o nosso Palavra Encarnada. Para mim é uma alegria hoje, nesse dia 23, domingo, último domingo desse ano litúrgico, onde a Igreja celebra a festa de Cristo Rei. O ano litúrgico se encerra no domingo seguinte, porque o ano litúrgico segue uma outra lógica do que o ano civil. O ano civil termina no dia 31 de dezembro, o ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, e o começo do ano é no primeiro domingo do Advento. De alguma forma a gente vê que a lógica do mundo é diferente da lógica de Deus, dessa forma. E hoje, meus irmãos, essa festa é muito importante, a festa de Cristo Rei, onde nós proclamamos com as nossas bocas, mas com a nossa vida, que Jesus é o nosso Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo. Se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultavam, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justos, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho na festa de Cristo Rei é tirado de Jesus crucificado. Porque o nosso rei, ele é diferente. Ele não é como os reis deste mundo que querem as coisas para si. Jesus mesmo disse aos seus apóstolos na última ceia: os reis e os poderosos deste mundo oprimem e a subjugam, mas dentre vós não deveria ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor e servidor de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nisso consiste o seu reinado. Na cruz, Jesus crucificado, ele está sentado no seu trono de rei, com uma coroa, não com pedras preciosas, uma coroa de ouro, não, uma coroa de espinhos. Vestido, não com roupas suntuosas, chiques, abastadas, mas nu, entregando o seu corpo. Essa é a imagem do nosso rei, meus irmãos, de um trono diferente. Não um trono luxuoso, confortável, de onde ele manda em todos, mas numa cruz, onde ele dá a vida por todos. Vejam só, até nesse evangelho, nós vemos como é o reinado de Jesus. Aqui nós temos a grande pedra de contradição com todo o povo antigo e com o povo de hoje também. O povo antigo, os judeus, esperavam Jesus como um rei glorioso, esperavam o Messias como um rei glorioso, que veria talvez montado num cavalo branco para subjugar todos os inimigos do reinado de Israel. Jesus não vem dessa forma. Entra em Jerusalém aclamado, mas num jumentinho, filho de uma jumenta. Não para subjugar os inimigos, mas para derrotar o inimigo infernal. Aquele que dominava a terra inteira, demônio Satanás, que dominava a alma dos homens. Ele não veio tirar ou derrubar os poderosos deste mundo, mas veio derrubar uma grande batalha espiritual contra o Senhor por trás de todos os senhores desse mundo, que subjugam as nações sob o jugo do pecado, da sede de poder, de ter, de prazer, e que, portanto, escravizam tantos homens. Meus irmãos, o nosso rei, ele é diferente. Ele parece que ele está perdendo, crucificado, perdendo tudo, perdendo o seu sangue, perdendo a sua dignidade, mas, na verdade, ali, ele está salvando a todos. Vejam que contradição nós lemos neste evangelho. O evangelho, quando lido com os óculos espirituais, é muito belo. Se tu és o Cristo escolhido, salva-te a ti mesmo. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por fim,
Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, o mundo fala exatamente isso. Ganha a tua vida, ganha a tua vida. Você precisa ganhar na vida, você precisa ser grande. O próprio Jesus foi tentado dessa forma. Salva-te a ti. A última tentação. Aquela primeira tentação, Satanás prometeu reinos infindáveis para Jesus. E a mim e a ti também. Se nós o seguirmos, reinos de prazeres, de posses. Mas, claro, e aqui eu não estou falando daquele pacto com Satanás, eu estou falando mesmo de se render à lógica do ter, do poder e do prazer, que sutilmente nos coloca nos passos do rei deste mundo, até o desprezo de Deus. Santo Agostinho diz, amar a Deus até o desprezo de si, ou amar a si mesmo até o desprezo de Deus. Os poderosos deste mundo, guiados por uma força invisível, querem sempre mais ter, salvar a si mesmo. Quem quer ganhar a sua vida, Jesus diz, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, este a salvará. Jesus aqui no seu reinado não ganha a sua vida, não subjuga os outros, pelo contrário, subjuga a si mesmo, morre para si mesmo para dar a vida para os outros. Aqui, meus irmãos, não numa ascensão, mas no rebaixamento. Este é o reino de Davi, aquele reino profetizado que não viria novamente como uma união política entre Israel e Judá, os dois reinos divididos do povo de Deus, mas com a cruz de Cristo que une em si toda a humanidade. Quando eu for elevado, quando o Filho do Homem for elevado, ele atrairá a si todo o ser. Oh, meus irmãos, quando celebramos Cristo, Rei do Universo, proclamamos com a vida que nós queremos que Ele reine em nossa vida, que Ele seja santificado em nossa vida. E nós devemos nos perguntar, Ele verdadeiramente reina em nossa vida ou eu quero dividir o trono dEle, do meu coração, com outros reinados, com outras prioridades, com outras fontes de alegria que não provém do Senhor? Uma outra coisa, meus irmãos, quando eu proclamo Jesus como o Rei da minha vida, o Rei do Universo, eu digo que Ele está acima de todas as outras forças e potências. Isso tem consequências, meus irmãos. Essa preocupação demasiada que nós temos, por exemplo, com o mundo da política, será que não é uma dúvida na soberania absoluta de Deus sobre a história e sobre o cosmos? Essa nossa preocupação demasiada com os partidos, com os poderosos deste mundo, e cá entre nós, tantas vezes até discutimos entre irmãos de comunidade por assuntos políticos. Será que lá no fundo não resta aí um tracinho de falta de reinado de Jesus em nossa vida? Outra coisa, quando tem superstições, se acredita em horóscopos, se acredita em forças mágicas, se acredito em poderes ocultos, será que lá no fundo isso não é uma forma de dizer que Jesus não é o Rei absoluto? Olha, Ele é o Rei do Universo, o cosmo, aquele que fez a Pleiades e o Órion, para remontar uma leitura do Antigo Testamento. Ele é o Senhor. Por Ele todas as coisas foram feitas, visíveis e invisíveis, diz no nosso credo niceno-constantinopolitano. Então, esse medo desmedido que às vezes temos, ou superstições, lá no fundo o problema não é só isso, às vezes até um costume inconsciente, né? Mas o problema é que isso tira o absoluto reinado de Deus em nossa vida. Nós devemos nos refletir sobre isso, devemos sinceramente nos colocar diante de Deus. Ele é o Rei do nosso coração? Ou será que o meu coração divide o trono com algum outro reinado? Idolatria. Idolatria. Lembremos que isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Senhor Jesus, toma conta do meu coração. Arrebata-me, Senhor. Leva o meu coração para Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.